Oi, o Sensações está começando agora. Hoje é Dia Mundial da Água, o maior tesouro da vida no planeta que continua sendo desperdiçado pelo homem. Esse ano, em vez de falar do desperdício, nós vamos conhecer uma alternativa para esse desperdício. O empresário Silvio Paixão vai explicar como é possível transformar a água do mar em água potável, pronta para ser consumida. Nós vamos conhecer um pouco mais da vida do cantor Raul Seixas, conversando com o cineasta Walter Carvalho. O Walter assina o documentário Raul, o início, o fim e o meio. Vamos conversar com o cantor e compositor Jorge Maltner e com o Heitor Dalancourt, diretor do documentário Jorge Maltner, O Filho do Holocausto, que conta a história desse filho de judeu austríaco com uma católica iugoslava. Vamos conversar com o cantor e compositor Gabriel Sater, que está lançando o CD A Essência do Amanhecer. No repertório, ritmos que vão do tango às guarânias, das polcas paraguaias às baladas. Para a realização desse programa, contamos com a participação de vocês via Twitter, fax, e-mail, o que você escolher. Eu começo falando da água, porque eu fiquei encantada quando eu vi a matéria sobre essa água dessalinizada, é isso? A primeira parte do processo é de dessalinização. Então é a água do mar que se torna potável, é isso? Exatamente. Assim, a gente resumindo, purifica a água. isso. A gente purifica a água. E como é que vocês fazem isso? Na realidade, o processo é constituído de duas fases principais. A gente primeiro dessaliniza, utilizando um processo de osmose reversa, que é absolutamente conhecido no mundo, que permite que a água se torne potável, não necessariamente leve nem saborosa. Então, aí a gente usa a nossa tecnologia para transformar a água de tal forma que ela pareça uma água que nunca você vai dizer que é água do mar, e que ela contém uma série de microelementos, microminerais, exatamente para que o seu corpo possa absorver toda a beleza que a água tem. Porque não é só H2O. A água ela é constituída de uma série de elementos que fazem bem para a sua saúde. Você já consegue comercializar essa água? A gente consegue comercializar essa água. Aqui no Brasil, aqui fora? No Brasil. Aqui no Brasil. Aqui no Brasil e fora a gente está comercializando. Em que volume? Assim? Olha, hoje a gente tem capacidade de produzir 1 milhão de garrafas. Então, a gente está pronto para atender o mercado com essa demanda. E o mercado recebeu bem? Olha, o mercado primeiro tem o mesmo, vamos dizer assim, o mesmo sentimento que você. Nossa, que diferente, mesmo porque eu gosto de fazer as pessoas experimentarem sem saber que é água do mar. E depois eu pergunto, você gostou? Eles, nossa, é gostosa, é leve, é suave, é isso, é aquilo. Pois então, você acabou de beber água do mar. Ah, você está brincando. E funciona desse jeito. E como é que isso começou assim? Vocês tinham a tecnologia? Aí é que está. Essa daí foi uma invenção do sócio inventor da empresa, porque ele é um amante da medicina chinesa e ele, inclusive, pratica acupuntura. Ele dá aula de acupuntura. E ele falou o seguinte, ó, eu gostaria de disponibilizar para os meus pacientes alguma coisa que eles pudessem ter todo dia e se sentir bem e fazer bem para a saúde. Então, veio a ideia de aproveitar a água do mar, que é riquíssima, mas de uma tal forma que as pessoas... Rica em iodo? Olha, é rica em minerais, nutrientes. A vida nasceu no mar. Então, toda a riqueza que a gente pode dizer que a natureza tem, nasceu no mar. E o mar, ele se renova todo santo dia. Então, o que você pode dizer? Que o mar é a fonte da natureza. E ele começou a usar isso E ele começou a usar a água, buscou, vamos dizer assim, a ideia de poder permitir que as pessoas pudessem tomar água com prazer, porque certamente a água do mar faz bem para a saúde. E de onde é esse, digamos, como é que eu vou chamar? Não é uma fábrica, porque ninguém fabrica água, né? Não, na realidade a gente chama de usina de purificação. Onde é esse empreendimento? A planta fica em Bertioga, São Paulo, no litoral. E vocês já conseguem colocar em supermercado? Onde vocês vendem? Olha, no Brasil a gente está colocando em lojas de produtos naturais, onde você tem um melhor preparo do público, onde o consumidor vai buscar produtos diferentes que façam bem para a saúde. O segundo passo vai ser os supermercados e as grandes redes varejistas. Daí você pergunta, Walter. E o preço? Olha, o preço, sem dúvida nenhuma, eu não posso ser comparado em termos de preço com relação a uma água mineral tradicional, porque pela legislação, a água mineral, você colhe a água, você não faz nada com aquela água, ela tem que vir daquele jeito. Então, basicamente, o que você faz? Você engarrafa. No nosso caso em particular, eu tenho que colher essa água em alto mar, abaixo de 30 metros de profundidade,
para que eu possa garantir que essa água vai trazer os benefícios que a gente está comentando aqui agora e que não tenha nenhum tipo de compromisso ou de comprometimento do que a gente está trazendo. Então, a gente traz do alto mar. Então, você tem que testar essa água que você está trazendo. Eu testo toda a água que a gente recebe, a gente verifica se ela está em ordem. Aí, depois, eu processo essa água na planta e aí a gente leva para engarrafar. Quer dizer, eu tenho uma série de custos adicionais, mas eu posso dizer que essa água, a garrafa sai por volta de R$ 2,50, dependendo do lugar, sem maiores problemas. E você pode produzir 40 mil litros de água potável dia? Não. Eu produzo 1 milhão de garrafinhas, tenho capacidade para produzir atualmente 1 milhão de garrafas por mês. Por mês. O que seriam 500 mil litros, porque a garrafinha normalmente é de meio litro. Isso por mês? Isto. Te surpreende essa aceitação ou ficou aquém? Como é que se deu essa aceitação? Olha, eu diria o seguinte, as pessoas, elas começam, no Brasil em particular, fora do Brasil já tem uma característica um pouco diferente, né? Mas no Brasil as pessoas estão procurando melhores produtos, produtos que agreguem. Quer dizer, não é só por conta da filosofia do orgânico ou do produto natural que é mais saudável, mas todo mundo está procurando produtos que tragam benefícios para a saúde. No fundo está todo mundo procurando qualidade de vida. Ponto. Como o orgânico tem um preço mais alto que o produto não orgânico, a água com essas elementos, essas características que você está falando, vai custar mais cara que a água simplesmente engarrafada. Isso. O que acontece? Mas há muitas críticas, né, sobre a água mineral, por conta do solo. Assim, há águas, por exemplo, de Curitiba, do Paraná, que tem um solo com mais magnésio. Daí elas têm mais magnésio que a água de não sei de onde. Não tem essa coisa? Tem essa coisa. Os médicos naturalistas, ou homeopatas e tal, falam isso também. Na realidade, o que acaba acontecendo? A água mineral ela é o resultado do minério que ela acaba lavando. Então, além dela trazer as características daquele veio, daquela localidade, ela traz tudo aquilo que possa estar no entorno e que ainda não foi filtrado ou não foi adequadamente filtrado pelo próprio solo. Né? E que mar é esse que você busca essa água? É o Oceano Atlântico. É o Oceano Atlântico. Mas na altura de onde? Olha, Bertioga, ela fica um pouquinho ao norte do Guarujá, que fica ao norte de Santos. Mas como nós vamos ao alto mar e pegamos abaixo de 30 metros, a gente garante que a qualidade da água é de primeira linha. Aliás, seria litoral norte de São Paulo. É litoral norte de São Paulo. Litoral norte de São Paulo. Cuidado com Campos, né? Tem um detalhe que eu acho que depois Chevron, aí não sei dentro do que você está falando, um negócio que eu acho que é importante colocar é o seguinte: normalmente as águas minerais, elas flutuam a quantidade mineral de 8 a 15 minerais. Essa água eu garanto 63 no mínimo. 63 minerais. Graças ao oceano. Pode perguntar, pode? Pode, claro. Não, que duas coisas rapidinho, assim, quanto é que a água que está no planeta, quanto é por cento de água potável? E se a próxima crise mundial vai ser com a questão da água? Eu vou responder de duas maneiras. Primeiro, o oceano detém 97% da quantidade de água do planeta. Tá? Então, de água fresca, a gente diz que dos 3%, 70% é água fresca, dos quais o Brasil, em particular, tem 12%, concentrado na região norte. Tem 12% de 3%. Tem 12% de 3%, concentrado na região norte. Então, para a gente ter uma ideia, hoje, ou melhor, do dia 12 até o dia 27 de março, está tendo em Marseille a reunião do Conselho Mundial de Água. Exatamente para tratar de pontos relacionados à poluição, recuperação, o que acaba acontecendo com os mananciais e tudo mais. E as estatísticas dizem o seguinte, que se hoje eu estou com 1,5 bilhão de pessoas sem acesso à água potável ou sem acesso à água encanada e coisas do tipo, daqui a um pouquinho nós vamos ter 2 bilhões ou até um pouquinho mais, né, por conta do crescimento da população. Na minha ficha aqui está dizendo que hoje quase 1,5 bilhão, né, 1,5, já sofre com a falta d'água. Se o consumo continuar no ritmo atual, em menos de 15 anos, a escassez poderá afetar 3 bilhões de pessoas. Esse é um problema. Então, o que acaba acontecendo? As fontes ou as reservas de água fresca, né, elas estão se exaurindo. Por quê? Porque o consumo está sendo mais rápido do que como ela consegue se recuperar, se restabelecer. Eu não vou dizer que uma próxima guerra ou que algum conflito particular regional não vai acontecer por conta de falta de água, principalmente por conta do Oriente Médio.
Aliás, esse daí também tem sido uma das minhas responsabilidades. Eu tenho viajado por esses lugares para oferecer a água. E o que acaba acontecendo lá? O grande exportador de água para o Oriente Médio é a Europa. Então, a Europa, de uma certa forma, a maioria das cidades com até 100 mil habitantes, eles estão tendo problema nos mananciais deles que não estão conseguindo se recuperar. Mas voltando ao Oriente Médio, a gente aqui no Brasil não tem noção de como é a nossa atmosfera em termos de umidade. Lá é absolutamente seco, tanto que quando eu vou para lá, todos os meus lábios, eles racham. Aqui a gente fica absolutamente tranquilo. Então, o que eu gosto de falar para as pessoas é o seguinte, olha, em termos de meio ambiente, é preciso destacar o seguinte, só vai existir floresta ou só vai existir, vão existir animais se houver água. Se não houver água, esquece, o resto não vem. Então, depois do ar, a água é o principal elemento que a gente precisa se preocupar. Hoje eu vi no Twitter de manhã, e pior que eu vou perder agora, vou ver se eu recupero aqui. Não sei quanto de água para o gasto da água para uma pessoa consumir dia é um negócio assim absurdo. A pegada de água que eu costumo falar é grande, né? Então a gente fica prestando atenção muito naquele consumo de água da gente. Ó, tem que tomar pelo menos 2 litros de água por dia ou absorver 2 litros de água por dia. Isso por conta da sua hidratação. Agora, por conta do resto que você precisa para o corpo funcionar, vai longe, né? Então, a água que a gente está produzindo, ela tem essa beleza. Ela oferece os minerais a nível traço. A célula absorve e trabalha melhor. Água vai faltar, vai ser grave. Vai faltar e vai ser grave. Agora, a Vai ser WebJet cara, tem uma companhia. Vai ser muito cara. Pois é. Desculpa, querido, pode falar. Não, fala você. Não, eu ia só comentar aqui que eu acho um absurdo. Outro dia eu viajei para uma companhia chamada WebJet que cobra água. Na ponte aérea você tem que pagar água, R$5 um copo d'água. Deixa eu contar, se minha avó fosse viva e soubesse um negócio desse, ela tinha um colapso cardíaco, porque ia morrer. Como é que se vende água? Porque não se nega água a ninguém, não tinha isso? Eu sou paraibano. Quando era pequeno na minha cidade, em uma pessoa, a pessoa vai andando na rua, bate na porta do outro e pede um copo d'água. Pelo menos na Paraíba era assim. Em Minas então, de repente, também, você para ter acesso à água, você tem que comprar água. E você paga água dentro de um avião, você está pagando uma fortuna para fazer. Uma tal de WebJet, eu faço questão de denunciar isso. E é um preço caro, né? Caro, mais que até 5 estrelas, né? R$5, um copinho. Um copinho, uma garrafinha, não uma garrafinha. Acho que é 250, né? É o dobro da salinizada. Da dessalinizada do nosso Silvio Paixão. Eu só queria dizer que essa notícia é impressionante, porque o próximo problema grande é a falta de água doce, né? Há guerras de água e tudo. E só queria perguntar se é verdade que o Israel, há muitas décadas atrás, conseguiu a primeira dessalinização para fazer o pomar de frutas lá do Negev, no deserto do Negev. Mas era uma água salobra que não dava para beber. Então, vocês fizeram enormes avanços nisso. O nosso produto ele tem esse diferencial. É genial, essa notícia é maravilhosa. Na realidade, no mundo hoje, plantas de dessalinização através de osmose reversa, você tem em Israel, na Austrália, Espanha e na costa oeste dos Estados Unidos. Mas é muito mais para serviço público. Tá? Agora, o pessoal, sem dúvida nenhuma, usa essa água em Israel para irrigação. 69% do consumo de água do mundo é para irrigação, agronegócio. Mas você acha que o seu grande mercado, então, em termos de exportação, é o Oriente Médio, é Israel? Não, o maior consumidor per capita está nos Estados Unidos. Os Estados Unidos consomem 180 milhões de garrafas d'água por dia. Já conseguiu vender para lá? Estamos vendendo. E para os estados brasileiros? Para os estados brasileiros, a gente tem que desenvolver essa cadeia de distribuição, que é o que a gente está trabalhando agora. Quanto tempo vocês estão fazendo esse... Olha, vamos dizer assim, essa empreitada, ela já existe há vários anos, né? Agora, quando eu entrei no grupo, foi exatamente para poder dirigir o foco para a área comercial e adquirir um caráter empresarial mais objetivo. Então, eu estou lá faz 1 ano e meio e a ideia é que as coisas fluam nessa direção. Direção mundo. Isso. Brasil, não?
O Brasil ele é abundante de água. É isso que eu ia falar. Ele- Aquíferos, bacias de rio, chuva, É absurdo o que a É, gente tem nós de temos água aqui, água. né? Então eu tenho que ir aonde o consumidor está. E eu tenho competitividade a nível internacional. Então, bons negócios. Muito obrigado. Porque a ideia é boa. Né? A ideia é realmente muito boa. Vou pedir um intervalo, a gente volta já já, pode ser? Então, sem censura no programa da TV Brasil. Vou avisar uma coisa, tem gosto de água. Tomamos aqui, não tem, Walter? Tem absoluta. Absoluta. Não é, Sati? Maravilhosa, Que adorei. que você achou? Eu também. Maravilhoso, muito feliz com isso. Tem gosto de água, é verdade. Tem gosto de água, então não tem gosto de água do mar. Aliás, vamos falar de Raul Seixas. Será que Raulzito gostaria dessa água? Vamos achar um gancho aqui com o Raul Seixas. Acho que Raul não gostava de água, não. É, gostava mais de outra água. Raul, o início, o fim, o meio. Um belo título, né? Porque é tirado da música dele. Tirado da né? música dele, né? E é isso mesmo. Por que Raul? Eu fui convidado. O Jorge Peregrino da Paramount recebeu uma proposta do Denis Feijão, do Alain Fresnot, que são sócios, e eles levaram um projeto para fazer um filme sobre Raul. E aí o Jorge Peregrino lá na Paramount me indicou, me apresentou para eles, e aí eu mergulhei 3 anos nessa brincadeira. E como é que você fez o filme? Você entrevistou pessoas? Você conseguiu imagens inéditas do Raul? Sim, consegui alguma coisa ainda. É muito difícil, porque essa coisa promíscua de tudo vai para a internet, tudo fica democrático através dos meios. Mas eu consegui, aproveitei uma entrevista no Jô uma vez e pedi material de arquivo. Depois também no Fantástico, fazendo uma matéria lá, eu introduzia o assunto e pedi. Isso me renderam algumas coisas, assim. Mas tem imagem, né, do Marco Mazzola, que filmou ele no estúdio gravando. Tem o Super 8 do Plínio Seixas, que é o irmão dele. A mulher do Marcelo Nova, nos últimos shows que eles fizeram juntos, famosos, onde o primeiro fim de semana que ele deixou de fazer foi o fim de semana que ele faleceu. E ela gravou todos os bastidores de todos os 50 shows que eles fizeram pelo Brasil. Eu tive um pouquinho de dificuldade de encontrar as coisas do Raul nesse material, porque o foco dela não era o Raul, o foco dela era o marido. O cara que não estava sempre focalizando o marido. Mas mesmo assim eu consegui, é um material inédito que nós compramos. Tem algumas coisas assim que a gente conseguiu. Agora, eu vi 94 pessoas. Dessas 94 pessoas, a parte de Salvador não era exatamente para o filme como entrevistados, mas como pesquisa. Tinha que ouvir as pessoas, porque lá estavam os parentes, né? Os tios, irmãos, primos, etc. E tem irmãos ainda? Tudo. Tem um irmão. Eram 2 filhos só. Ele tem um Plínio Seixas, que foi um cara que abriu todo o seu baú e me deu tudo, me deu foto, me deu tudo e deu um belo depoimento, assim, absolutamente sincero. Eu vi as ex-esposas, né, as ex-companheiras. Eu vi o Paulo Coelho, fui lá na casa do Paulo na Suíça e deu um depoimento muito interessante. E o que o Paulo diz do Raul, hein? Olha, o Paulo diz muita coisa. Talvez seja o depoimento no filme talvez mais extenso, assim, intercalado com as outras coisas. Mas é engraçado, porque chama atenção a coisa que ele diz abertamente, que ele apresentou todas as drogas para o Raul e tal. Isso acaba sendo comentários assim na imprensa, por todo mundo, enfim. E também teve uma coisa curiosa, quando a gente estava entrevistando o Paulo, apareceu uma mosca. Apareceu uma mosca e pousou no rosto dele e ele espantou a mosca assim e tal, e podia ter ficado por aí. E aí ele fez um comentário, falou assim, pô, em Geneve não costuma ter mosca, na Suíça não costuma ter mosca. É Raul. Ele disse, eu não vou matar, porque ela ficou pousando nele, assim. E evidentemente que eu potencializei isso na montagem, né? Quer dizer, Mas ele mata a mosca? ele tenta fazer assim, mas não mata efetivamente, mas revela um pouco da relação que era dos dois, né? Como ele mesmo fala no filme, que era uma relação de amor e ódio, era um amor sem sexo, enfim, explica lá as coisas dele. É muito interessante o depoimento do Paulo. E foi engraçado, quando um jornalista de São Paulo me perguntou, você levou essa música do Brasil? Eu falei, levei.
levei no vidrinho e o cara acreditou. Que maravilha. Porque essa coisa do documentarista, né? Você precisa de sorte. Você precisa de sorte. Você tem que ter a sorte do goleiro na hora do pênalti, entende? É a mosca em Geneve. A mosca aparecer em Geneve, na casa do Paulo Coelho, na hora da entrevista sobre Raul, não podia ser... Eu não vou aproveitar? Claro que eu vou. Podia ser coisa melhor. Fizeram pra mim... Eu peguei os 3 pênaltis desse filme por conta disso. Walter, como é que você... O que você conclui sobre o Raul? Um contestador, um visionário, Com certeza. quase um filósofo? O que você pensa dele eu acho depois que de o fazer Raul esse é filme e conviver com esse universo? Né? É o que eu consigo... Eu vejo 2 coisas do Raul que permanecem até hoje, assim, e talvez por isso ele seja um artista tão... Até hoje, qualquer show que você vai, você deve saber disso. Você também, Walter, deve saber que no meio do show tem sempre alguém que grita, toca Raul. Né? Isso é no Brasil todo. Né? É o único artista que todo aniversário da morte tem uma passeata gigante de 5.000 pessoas em São Paulo, todos vestidos de Raul, todos sósia, todos os caras que imitam Raul e tudo. Quer dizer, eu tenho a impressão que a irreverência do Raul, o caráter libertário, o jeito contestador do Raul e essa sacação de... em plena Jovem Guarda, em plena EEE, sacar a mistura de Elvis Presley com Luiz Gonzaga, eu acho que Little Richard com Jackson do Pandeiro, eu tenho a impressão que essa sacação é musicalmente, e esse outro lado contestador do Raul, eu tenho a impressão que isso é que fez a permanência dele até hoje. O que você acha? Você escutou Raul, claro, né? Cara, eu até interpretei em Brasília, acho que foi o ano passado, eu cantei músicas minhas e dele também. Eu acho isso, mas é uma complexidade. O Paulo Coelho, as primeiras parcerias, e o próprio Raul, eles foram inspirados na sociedade alternativa do bruxo Aleister Crowley, que era um bruxo nazista. Esse Aleister Crowley. Mas eles brasilificaram e tiraram esse nazismo e ficou a sociedade alternativa mais anarquista, que era o anarquismo nazista na origem, com o Aleister Crowley, e aqui se transformou em outra coisa. E o Paulo Coelho também sempre discutia de filosofia, e com o Raul Seixas também eram discussões sobre visões da vida, filosofia, poesia e tudo. E eles já amalgamaram, então eles transformaram essa sociedade alternativa em um produto brasileiro sem ter sinais de nazismo, claro que virou uma outra coisa. Como também tem coincidência com o início daquela fazenda de Gil, que tinha aquelas fazendas. Eram ideias comuns, quer dizer, fazer fazendas tipo Tolstói, pacifistas, voltar a uma vida mais natural. Mas aí o Raul também tinha essa visão do rock, um rock brasileiro que ele faz, né, da Bahia, o que contrastava muito com os ritmos naturais da Bahia. Então tinha todo esse enredo, e ele foi uma pessoa muito trabalhadora. Ele foi produtor de discos, ele tinha uma experiência imensa no negócio, e a criatividade dele se casou direitinho com essa capacidade de... E ele era uma figura muito carismática, e tudo que ele fazia ele levava realmente a sério, no nível de até atitudes ditas de loucura, de desaparecimento, né? Ele tinha essas atitudes. Tinham vários, enquanto ele vivo ainda, ele tinha vários que fingiam ser Raul Seixas. Tamanho sucesso dele. E teve uma história paradoxal, não sei se que ele foi, tinha um clone dele cantando, e ele andando pela rua toda assim esfarrapado, aí o delegado disse, quem é você? Eu sou Raul Seixas. Aí ele, na delegacia, levou um tapa, porque o delegado não acreditou que ele fosse o Raul Seixas, acreditou que o outro é que fosse. Então tem situações assim de... Mas as conversas todas eram angustiadas e preocupadas pelo destino do Brasil. Sempre ele tinha essa visão também. Vem cá, Maltino, você está disponível? Eu queria te contratar para você falar do Raul onde eu fosse, porque... por favor, porque ele... Maravilha! É o maior prazer. Isso tudo do Raul, eu adorei. Aliás, eu queria dizer aqui, Heitor, e leve esse recado para o Bial, que inclusive é personagem do meu filme, que eu estou invejoso de vocês dois por não ter
feito um filme com essa pessoa maravilhosa, ilustre. E ele também, eu posso dizer que por ele a inveja é recíproca. Porque ele é ensaísta, romancista. Eu realmente tenho uma admiração muito grande pelo Maltner. Eu invejo vocês dois. Mas ele, olha, eu posso falar por ele que ele também teria muito prazer em fazer do Raul, que ele é um fãzaço do Raul. Por isso que eu fui escutá-lo. Eu fiz o Bial cantar no meu filme. Que legal. E ele canta bem? Ele canta um trecho lá. O Bial, tudo que o Bial for fazer, vai fazer bem, né? Não esquecer que antes de mais nada, antes do jornalista, o apresentador, o escritor, o que seja, ele é um poeta. Claro. Exatamente. Não esquecer que o Bial é um poeta. Isso, exatamente. O Raul foi um menino baiano e só veio para cá depois de adulto? O Raul é o seguinte, o Raul com 9 anos começou a imitar o Elvis Presley. O barato dele era o Elvis Presley quando ele era garoto. Ele viu Balada Sangrenta 20 vezes, 20 e tantos dias, porque ele via a sessão contínua. Tem o amigo da infância que morava no prédio dele, explica isso no filme. E ele vivia imitando, ele com 9 anos, ele imitava Elvis Presley cantando em inglês que não era inglês, ele nem sabia falar inglês com 9 anos ainda, na Bahia. E isso é que levou ele a ser um roqueiro. E foi o viés do Elvis Presley que depois, ouvindo também na infância, o Luiz Gonzaga, ele cruza esses dois ritmos e dá luz ao rock brasileiro. O Walter, é verdade que ele morava do lado do consulado americano? Exatamente. Ele morava perto. Quer dizer, na verdade, na rua dele moravam vários funcionários do consulado. E ele era amigo dos filhos. Sei. Inclusive, ele tinha acesso aos discos do Elvis, primeiro que as rádios, porque vinha para a embaixada. Sei. Os funcionários da embaixada davam os discos para ele, entendeu? Ele, inclusive, casou com a filha de um funcionário, um pastor protestante, que Edith, a primeira mulher dele, era filha de um pastor protestante, que trabalhava no consulado americano. Ele casou com 2 americanas. Sempre foi um cara com a cabeça voltada assim para os Estados Unidos, adorava a coisa. Foi professor de inglês. Exatamente. Então, aí, em 60, 68, 69, ele veio para o Rio e o lançamento do Raulzito, como ele era conhecido na Bahia como Raulzito e seus Pantera, que era o conjunto dele, não fez muito sucesso, o disco não vendeu muito bem. Ele volta depois para o Rio e vira funcionário da Philips, da CBS e tal, trabalhando na CBS. A Philips depois. Primeiro foi na CBS, onde ele produz alguns discos. E em 72 ele participa do FIC, do Festival Internacional da Canção, com a música chamada Let Me Sing, que tira o 2º lugar. O primeiro lugar, eu já procurei, uma música do Walter Franco. Esse festival revelou o Raul e revelou a Maria Alcinda. Não, cabeça. Cantando Fio Maravilha. Cabeça. Não, mente ereta. Acho que é aquele. Do Walter Franco. Do Walter Franco. Que ganhou o primeiro lugar, que perdeu-se na memória. Coração tranquilo. E o Raul ficou famoso com o Let Me Sing, que é exatamente um rock baião, ou um baião rock, como quiser chamar. E aí ele começa a ser conhecido no Rio São Paulo, no eixo Rio-São Paulo, como um compositor, como um artista. Ele se veste Elvis Presley, todo de preto, casaco preto e tal, no Festival do Rio, e fica conhecido. Em 73, ele conhece Paulo Coelho, formam essa grande parceria, e aí começa a vida mais boêmia e tal. Em 89 ele opera o pâncreas, e em 79 ele opera o pâncreas, e em 89 ele morre. Portanto, a trajetória do Raul é uma trajetória de 17 anos. Sendo que os últimos 8 anos ele não fez praticamente nada e ficou 4 anos sem subir no palco. Então é menos ainda. Muito pequena, né? Para a importância que tem até hoje. Então o período fértil do Raul, eu falo, né? O período fértil do Raul mesmo não chega a 10 anos. E fez uma quantidade de música infernal de grande, um sucesso danado, toca até hoje. Né? Foi difícil. O meu filme tem 40 músicas do Raul. É quase um musical nesse sentido.
E ficou mais 49 de fora de sucesso. De sucesso, porque foi muita música de sucesso. Exatamente. É inacreditável, né, Walter? Muito sucesso. Pô, tem até um bloco no Rio em homenagem a ele. Esse ano começou esse bloco no Rio, do Toca Raul, o famoso Toca Raul. E é cultuado, como você disse, em vários lugares, nas periferias, nas Você cidades. conheceu ele, não? Conheci. Não demais, mas eu conheci bastante. Eu tive vários encontros com ele. É isso E que ele falava. tinha uma facilidade, assim, para colocar as ideias que ele defendia? Ou era um cara mais arredio? Não, o meu filme é um filme construído a partir da memória das pessoas, né? É um filme encontrado e um filme inventado por mim a partir da memória das pessoas, né? E a memória das pessoas registra alguma coisa da personalidade dele? Exatamente, a opinião, né? A opinião das pessoas. Você vai construindo a partir Na verdade, o meu filme é um filme que ele caminha entre o desejo e a imaginação, porque você trabalha com um material que você não tem. Uma coisa é fazer um filme com o Maltner, que está aqui, né? Você, vamos filmar o Maltner amanhã. Maltner, vou te filmar amanhã, queria que você fala... É uma coisa, eu não sei como é o filme de vocês, mas o Maltner está ali. Pode tocar, pode cantar, pode... O Raul não, o Raul eu tenho que buscar através dos arquivos. Dos outros, dos outros, né? E da opinião dos outros ele sobre nos outros. No fundo, o filme do Raul é um filme sobre a memória. É um filme bem Raul, então, né? Ele completamente. Os outros completamente. Tem toda a história lá do Crowley, da coisa da admiração pelo Crowley e tal, que deságua na coisa da sociedade alternativa. Que era a Túlio Organização. E sem nenhuma... Quer dizer, o Brasil é capaz disso também, né? Pois é, isso que eu falo. Realmente, é o bruxo nazista da Túlio Organização. De pegar o Crowley e transformar em outra coisa. Fazer até a amálgama. Agora, o Crowley teve seguidores. Os Beatles foram. Os Beatles. A capa do Sgt. Peppers tem a cara do Crowley naquela foto toda, está lá o Crowley. O Jimmy Page do Led Zeppelin era exatamente, todo mundo foi ali naquela onda. E o Paulo Coelho foi quem introduziu o Paulo no Aleister Crowley, que deságua na coisa da sociedade alternativa, faz o que tu queres a ser tudo da lei. Exatamente. Essa foi toda a questão. Mas por isso que o Paulo Coelho também mudou e todo o sucesso dele foi trazer, antes do Harry Potter, né, trazer os duendes e os bruxos, os bons, para o lado do cristianismo, da Igreja Católica. Tanto que ele foi recebido 1 hora pelo Papa, o Paulo Coelho, por causa disso. Ele não quer saber daquela fase de vampiros, Eu convido as pessoas para assistirem o filme, porque dá para entender toda essa questão aí do Crowley. Eu estou perguntando, mas por que seu cego? Por que é que o Paulo renega até hoje isso, tal, não sei o quê. Por causa dessa. Enquanto você não assiste, a gente passa aqui um trechinho, um minutinho. Tem um trecho do filme aí? Que bom. Sabia que tinha. Pois é aqui. Eu sou a mosca que pousou em sua sopa. Eu sou a mosca que pintou pra lhe abusar. O inspirador. Prefiro ser essa metamorfose ambulante. Acho que a gente saiu no tapa uma vez em Brasília, né? A gente vivia junto. E nesse viver junto, não há quem aguente. Ambulante, do que ter aquela velha opinião formada sobre tudo. E não tem Pepsi Cola que sacia a sede de teus beijos. Viva! Há de ser tudo da lei. Raul, o início, o fim e o meio. Dá uma vontade bárbara de ver mesmo, não é? A partir de amanhã em 6 cidades. Sabe quais, não? São Paulo, Rio, Belo Horizonte, Salvador, Recife, Brasília. Tá bem você. Aqui no Rio vai entrar em 10 cinemas, em São Paulo em 12. Tá podendo, Walter Carvalho. Tá podendo. Tá bom. Tomara que... Eu só torço que
todos os Maluco Beleza. Ah, mas sem dúvida. É demais. Compre o ingresso para ver o filme, eu vou ficar feliz. Aí tá garantido. Se os Maluco Beleza virem meu filme, eu tô feliz. Nossa. Verão. Não é? A gente meio que se compromete, não é? A ver o filme. Como é Os que é? malucos beleza todos vão ver. Todos, cara. todo mundo. Mas ele fazia sucesso escandaloso de primeiras paradas, todas as músicas. Não é? Impressionante, Que né? contrastava com a atitude, digamos, pessoal. Inclusive, ele é um sucesso total de público, de comunicação, em todos os níveis, todas as classes. O tempo. Faltou Você entrar até nesse trecho aí, nesse trailer aí, faltou entrar o Caetano. O Caetano aparece, um canto à Ah, música. também canta, exatamente. É o rock da Bahia universal. Fazer um filme sobre música no Brasil, não tiver o Caetano, não Não falha. Não Qual vai. Ele vai ser o organiza o próximo, movimento. Valdo? Eu acabei de fazer um filme com Antônio Nóbrega. Ah, é? Filme com Antônio Nóbrega que, se Deus quiser, o segundo semestre eu vou estar montando. E talvez até o final do ano a gente tenha o Antônio. É? Você já Talvez. viu o Antônio no teatro, assim, já viu algum espetáculo? Não, só vi aqui. É aquela síntese do Brasil para mim, a figura. E falta só uma sequenciazinha no Nordeste para a marca dele. Para fechar? Para fechar. Uma bobagem, 2 ou 3 dias só. Genial. Porque o filme já está 99% filmado. Muito bom. E aí, e o nosso Jorge Malta? Foi um bom parceiro? Né? Nossa Senhora, pelo amor de Deus, foi muito bacana. Prazerzaço, inenarrável estar com o Jorge no filme. Poxa, Foi um prazer, irmão. projeto assim muito bacana, que a gente tem muito orgulho. E você e o Bial que dirigem? Sim, eu e ele. Poxa, a volta dele ao set de filmagem, né, depois de 10, 11 anos. Então ficou bacana, né? O Jorge tirou ele de casa para... Ou ele ficou estudando vários. Nossa, 4, e 5 tudo começou anos com... antes. O Jorge escreveu uma autobiografia que vai até os 17 anos, que é O Filho do Holocausto. E a história da família do Jorge é muito parecida com a do Bial, que são famílias de refugiados, né? Então, aquilo tocou muito ele. É a mesma origem? Olha, A mesma região, assim? Não, mas é tudo tudo afetado parecido. pelo nazismo, né? Então, porque minha mãe, na verdade, é sérvio-croata, antigamente tinha duas almas, meu pai é judeu de Viena, a mãe dele é assim em Berlim. É diferente, Alemanha e Áustria. Mas a mãe do Bial tem um livro genial que tinha que ser reeditado agora sobre esses fatos. Então, ela é muito importante, porque ela conta coisas de infância, por exemplo, no jardim do primário. Tinha 6 anos de idade, ela ainda estava lá. Aí a professora um dia, não tem mais bom dia nem boa tarde, agora é Heil Hitler. E quem não fizer isso, das criancinhas, vai ser enforcado nesse poste aqui fora da escola. Que aí ela começa a narrar. Ai, que as meiga, memórias, né? E conta também do nazismo. Né? Mas o livro dela é genial e ela participa também. Que meiga é a professora, a claro. professora, claro, é meiguinha. Não a mãe do Bial. Mas já imaginou falar isso pra uma criancinha? Foi muito E o Deve livro dela ter é sido genial. um filme de terror, né? Não, E ela conta no livro também que o nazismo tinha um empolgamento. De manhãzinha até madrugada eram festas, desfiles, crianças mobilizadas para piquenique, cantos, espetáculo, estética total, enquanto se fazia tudo na surdina, assim. As pessoas ignoravam. Mas é muito impressionante o depoimento dela. E tem tudo a ver também o motivo de que o Bial fez o filme, né? Com isso, que ele também se identifica com essa trajetória. E o filme é isso. E da importância do Brasil. Ela também, igual a minha pessoa também, eu sou o Stefan Zweig ressuscitado aqui no Brasil, o Brasil, país do futuro. Então, desde a minha infância, né? Você nasceu aqui ou você Nasci veio aqui um pequeno? mês depois. Meu pai era da resistência judaica e a minha mãe veio com ele. Eu nasci um mês depois. E a sua mãe era judia? Não, minha mãe não. Minha mãe é católica. E o meu pai judeu, ateu, mas judeu com toda a tradição. E eu fui educado dos 1 aos 7 anos pela minha babá, porque minha mãe ficou traumatizada e essa babá era filha de santo. Então, 3 dias por semana, durante 7 anos, eu sentava no colo dela, os tambores tocando, ela dizia, teus pais vieram de um lugar de gente muito ruim, muito cruel, mas aqui você vai encontrar seus amigos, seus irmãos, tudo passavam. Eu adormecia e acordava na camarinha. Esse foi
o Brasil. Então, dali em diante, tudo sempre foi poesia e tudo. Foi impressionante. Eu narro isso no filme. Então, sempre influenciado. E essa foi a matriz, né? E o Brasil, realmente, agora, a meta de toda a minha obra e do que eu falo é de que o nazismo não aconteça novamente. E esse norueguês que assassinou o fundamentalista cristão, ele deixa bem claro... Assassinou jovens em Oslo. Exatamente. Ele deixa bem claro que o inimigo dele, do nazismo e tudo, é o Brasil. Esse lugar terrível, e o mundo está se miscigenado. Isso. Ele chama de multicultural, é amálgama. Então eu retomo também a visão da amálgama de José Bonifácio de Andrada, que amálgama é tudo, é antropofagia do Oswald de Andrade, só que com o Oswald de Andrade é em fúria, né? O tropicalismo é a plenitude da amálgama. Carlos Seixas também é da amálgama. A amálgama é a definição de José Bonifácio sobre o Brasil. Ele diz: diferentes dos outros povos e culturas, nós somos a amálgama. Esta amálgama tão difícil de ser feita. E ela é a esperança do mundo, né? Porque o mundo se brasilifica ou vira nazista, adotando essa amálgama. E recentemente também, há pouco tempo atrás, há dias atrás, na França também, não adianta. A amálgama tem que ser adotada por todos os países do planeta Terra. Por isso, a importância do Brasil, por tudo. As florestas, água nos aquíferos, água nas bacias, chuva, extensões. É um continente. E tem o povo brasileiro, que é a maior preciosidade, porque ele é essa amálgama. O Brasil foi inventado por música, chocalhos, tambores. Durante 4 séculos, metade dos dias era um feriado, para que a Casa Grande fosse ouvir a senzala, não apenas tocar, para receber recados. Você chicoteou o Tibúrcio demais, a gente combinou que era só uma chicotada. O tempo todo o governo compartilhado, através de músicas, tambores e chocalhos. Daí a importância tão grande do intérprete na música. Ou seja, os intérpretes da música popular são emissários dessa concórdia, desse congraçamento permanente. Então, ou é a amálgama, ou é esse nazismo. Na França, será que é por isso que a música popular tem essa importância que tem no Brasil? Claro, ela é filosofia, ela é tudo. Olha, Dolores Duran, só para falar de alguém, Dolores Duran, grande, né? Ela lia Sartre, Simone de Beauvoir e Albert Camus, gostava mais do Albert Camus. A sofisticação de todos os nossos compositores, de Cartola, Nelson Cavaquinho, todo mundo é muito grande. Eles são os filósofos pensadores. Na verdade, o Brasil é o sonho de todos os filósofos, de uma filosofia dançarina, Nietzsche. Tudo aqui já existe há muito tempo e vai se revelar agora. O Brasil é um gigante que se fingiu de invisível até agora por motivos próprios. Agora explode. O que o Jorge falou aqui, dava para a gente fazer uns 8 filmes. Pois eu estava aqui pensando, como é que vocês conseguiram, que recorte você usou para trabalhar com ele? Em 90 minutos, contar a história do Jorge é pouco, quer dizer, é difícil você escolher 90 minutos do Jorge. Mas a gente se concentrou na juventude dele, na formação cultural e as músicas, que um filme é muito musical, ele é contextualizado. Então, quem curte Jorge Maltner vai ter ali uma contextualização da obra dele, todas as conexões que levaram... Que o Jorge está aqui hoje, né? Então... E o que ele ouvia nessa juventude? O que você ouvia? Eu ouvia tudo, porque aos 7 anos, minha mãe se separou do meu pai, que ele jogou o último dinheiro no cassino, perdeu, e casou-se com um violinista alemão naturalizado brasileiro, primeiro viola do Teatro Municipal de São Paulo. Então, durante um ano, eu só via meu pai de vez em quando. Mas depois, esse padrasto, foi tão impressionante, uma figura maravilhosa, deixou que meu pai frequentasse a casa. Então, de manhã, de tarde, de noite, eram conversas sobre o Holocausto, de noite, e com gritos, e assim que eu fui educado. E com muito dinheiro, investimento em cultura, todos os livros meu pai dava para eu ler. E, apesar de judeu, ele dava maior ênfase ao califado de Bagdá, grande cultura muçulmana, tudo, cara. E a música que, violino, né, com o padrasto em casa, aprendendo violino, e ele ainda fazia bico na Rádio Nacional, Rádio Excelsior de São Paulo, e lá ia eu com ele, dos 7 aos 14, assistir os meus ídolos, Jackson do Pandeiro, Jorge Veiga, Aracide Almeida, Isaura Garcia, sentei no coro da Aracide Almeida. E um dia eu fiquei muito triste, porque ele chegou com a cara assim, estou muito chateado, meu padrasto.
Falei, porque aquela burra não aprendeu os acordes. Falei, quem é a burra? Aracide Almeida. Aí, nas primeiras páginas do Deus, a Chuva e da Morte, tem um texto assim. Beethoven, Aracide Almeida igual Beethoven, embora ligeiramente superior. Então, o tempo todo, mas era isso. Em 65, eu fiz um Partido do Caos, que já tinha todas as ideias da amálgama dessa... Primeira Internacional. É uma mistura de poetas, de visões, entravam astrólogos e a efervescência do Brasil naquela época, não é? E aí é uma longa história que ela está continuando o tempo. Esse período da casa, quer dizer, essas discussões, essas conversas, são e o mais legal por fontes primárias, de pessoas que conviveram com o Jorge. Então tem amigos de infância. E elas trazem, a Elizabeth De Fiore, que é amiga de infância do Jorge, ela traz um pouquinho desse clima da casa. Então tá lá retratado, tá bacana. Como é que era essa casa? Olha, essa casa era assim. Era o caos? Era um caos organizado, com música e tudo. Mas a Elizabeth De Fiore, muito amiga minha, que fez o caos comigo, eu conheci ela com 8 anos de idade. Ela é filha de húngaros que vieram da Revolução Húngara contra o Stalin, vieram para lá. Então eram todos os refugiados fazendo... E ela que era uma casa de refugiados. Era, exato, mas militância de braços abertos. Assim, víamos todos os jornais que apareciam, discussões de política e tanto, o tempo todo isso. Então, e ela me descreve com coisa assim que eu vou processá-la, porque ela disse assim, o Jorge Malter falava bem, era um poeta, era como um Zelig, o Zelig sabe, aquele que adapta. E claro, porque eu me adapto às situações do reto. E depois ela diz o seguinte, é um radical, ele é revolucionário, um revolucionário covarde. Bem, covarde porque era pacifista e eles queriam... mas, por exemplo, o Caetano Veloso viu o filme, ele falou que conheceu você vendo o filme, ele, o seu amigo de tantos anos. O Caetano Veloso teve uma surpresa bacana, poxa, corroborando com o que a Elizabeth falou. É genial, não, mas é verdade o que ela falou, tudo isso é verdade. Eu estou dizendo que ela vai além. O Zelig, que ela pegou, ela descreve que é a pessoa que vai ao encontro da cultura do outro, qualquer que seja, né? O Zelig se transforma. Então, eu converso com você, eu, de repente sou igual a você, vou mais do que você até. Então, eu discuto com todo mundo, eu percebo o que a pessoa pensa e vou lá, porque tudo são possibilidades, né? Mas sempre mandando a mensagem correta. Mas a descrição que você faz é de uma casa alegre. Era alegre com tragédia junto. Né? Tá. Porque, de repente, no meio das discussões... Deve ser uma tragédia né? No meio das discussões, o meu padrasto bondoso, de repente, eles se exaltavam, minha mãe e meu pai, aí tinham cenas que meu pai dizia, esse nazista, aí, coitado, não era nazista, ele recebeu até... Então, eram lembranças de pessoas que se foram. Eu me lembro sempre a sobrinha Mitch, era tão linda, os olhos dela, os campos de concentração. Então, e lá fora o Brasil, né? E o meu pai, maior apaixonado pelo Brasil, ele dizia, não, isso aqui. Enfim, ele me trazia todos os livros da literatura europeia, cada país, o inglês, francês, alemão, né? Fizeram tudo isso para fazer os campos de concentração. Você vê que tudo uma bobagem. Eu tenho um olhar terrível para com a Europa, entendeu? Enfim, o Brasil é realmente isso que ele é. Imagina, recebido pelas mãos da doçura da cultura negra no candomblé, adormecendo ali, acordando, e tendo meus amigos aqui o tempo todo. Logo eu fui descoberto em 58, pelo Vicente Ferreira da Silva, Paulo Bonfim, Guilherme de Almeida, Câmara Cascudo, que eram, digamos, da direita intelectual. E logo eu fiz um partido de anarquismo pacifista de esquerda, se quer dizer definir, que é o caos. Mas para explorar, para especificamente anunciar a novidade tremenda do Brasil para o mundo. Que todos nós fazemos. Está tudo isso no filme. E é a felicidade total isso. Vocês conseguiram em 90 minutos? A gente tinha uma equipe maravilhosa, uma equipe bacana mesmo. Mas vocês entrevistaram o Malta durante horas, assim? Não, o filme foi gravado em 4 dias. 4 dias. Só? A gente fez em 4 dias, no estúdio em São Cristóvão. Lá nós criamos um cenário, que é do Walter Pupo, que tentava sintetizar o ambiente que foi essa formação cultural do Jorge, que está no Filho do Holocausto. Aí o Gustavo Hadba, que fez a iluminação, também conseguiu extrair muita coisa daquele clima. E a gente botou uma banda.
Então fica tudo ao vivo, as músicas e o Jorge falando alguns trechos do livro, né? Isso, exatamente. É muito bem entremeado. E vai sair também a íntegra, né? E depois a gente vai ter um produto à parte que é o DVD musical. Mas musical. ali o Jorge, com aquela banda que tem Berna nos teclados, Cassim no baixo, Pedro Sá na guitarra, Nelson Jacobina, parceiro, Esse não podia e o faltar. Domênico na bateria, Né? né? De jeito Todo mundo nenhum, ali né? dando aquele suporte luxuoso para o Jorge, um trabalho musical que vai ficar bacana, a altura do trabalho do Jorge. A gente tem também aqui Não, um tem trecho. felicidade, embora mostre todas essas coisas. Não, e sem contar os grandes parceiros, né? Gilberto Gil e Caetano Veloso, que estão ali. Música também, então, E a filha Amora, né, também. Fazem parte do show E a dele. Amora tá lá também, vai né? agitar também. Vamos ver um trecho? Por favor. Um minutinho. Vamos ver. Eu vou ter que dizer aqui que você andava nu, né, pai? Não, eu dormia. Não, andava nu. All the time. É? Isso tem que sair. Até um dia que uma psicanalista, que é Claire Payne, que era minha madrinha, ela falou assim pro meu pai e pra minha mãe, falou assim, você não é Claire ruim Payne, para grande Claire Payne. pro crescimento dessa criança presenciar sempre o pai e a mãe nus em casa. E aí vocês pararam de ficar nus a partir desse dia. Você Foi a lembra Claire disso? Payne, a grande Claire Payne, que, aliás, foi importantíssima a menção dela. Inclusive por isso, né? Porque Por isso. eu tive algum momento dos pais vestidos, né? A partir desse momento. Exatamente. Não era pijama, mas era roupa. Não, e meu pai ia me Você tem buscar, razão. o que é mais traumático do que em casa, porque em casa você desculpa e tal. Eles iam me buscar no colégio que eu estudava muito careta, que era o St. Patrick's, no Leblon. Meu pai vinha da praia, de sunga. De sunga. Ele considerava que sunga era uma roupa que podia usar na vida. É verdade. E sunga é na praia, né? É, mas, Mas você- mas era comum as pessoas. do Não, não sul. era comum. Não era comum, tá certo. Não era comum pra você. E aí eu me lembro que eu certo. morria de vergonha na hora as crianças se juntam pros pais buscarem. Exatamente, E aí você gente. vinha de sunga e eu ficava muito envergonhada. Porque você vinha de sunga. É um trauma a sunga pra mim. Que coisa, hein? Por isso que eu vivo ajoelhado aos pés da cruz, em eterno penitência. Mas, olha, verdade, olha, Jesus, todo mundo né? que a gente chamou para participar do filme, poxa, praticamente se escalava, eu quero. Ele é muito adorado, toda a equipe Será assim? apaixonada por ele. Toda a equipe. Eu tenho que falar aqui do Oncotô. Certo. E agora está no Sul, né? O Oncotô, exatamente. E A música do Sul, é isso? Isso. Não é só a música do Sul, são a mistura das relações dos povos. O Oncotô é um programa da TV Brasil Isso, que Malta isso. está fazendo, já fez. Isso, Está até reprisando essa primeira Tá parte. reprisando, Né, agora que é a vai música entrar. Norte-Nordeste? Ou foi Nordeste, foi Nordeste. E está sendo preparado o Sul, que vai estrear. Agora, daqui a um mês, Agora, daqui no a máximo, pouquinho. nós entregamos primeiro. E é interessante porque aumentou, vão ser 12 programas por estado, mostrando as relações, claro, sempre sob o ponto de vista do José Bonifácio, de novo, a amálgama. Claro, que volta, a amálgama é tudo, ela é a definição mais correta. Então, nós entrevistamos, tem argentinos entrevistados, gaúchos, mas a coisa é retratar o Brasil na sua importância em que poucas pessoas desvelaram. Então, por exemplo, o Rio Grande do Sul tem a presença negra impressionante. Tem mais candomblés e umbandas do que na Bahia, embora com menor número de seguidores, mas tem. Então, o Neguinho do Pastoreio, a escrava Nastácia da Mordácia, tudo é de lá. Então, realçando... A escrava Anastácia é de lá. É de lá. Então, a presença negra. Então, apresentando também a importância da presença negra, indígena e a dos vários imigrantes europeus, todos se confraternizando nessa, desculpa a palavra, novamente, a amálgama, porque ela é mais que síntese, mais que sincretismo, mistura, miscigenação, ela é além. Então, o programa é exibido às terças, Isso. às 8 da noite, com reprise às quintas. Exatamente. 1h30 da madrugada, pouquinho antes do Sem Censura, do reprise do programa, Exatamente, Sem Censura é propriamente. E a segunda temporada tem previsão de lançamento para abril, com Isso, 39 novos episódios. Exatamente. E nesses, então, eu estou muito mais presente falando essas coisas e ao entrevistar as pessoas, eu sempre... Né, Ô, Leda, Esse posso é só o dizer que é mouse. a Uma produção coisa do Canal essencial. Brasil, nosso filme.
Tá, Super Canal Brasil aí que produziu. Tá certo. Então, intervalo e voltamos já já. Vamos conversar com o Gabriel Satter, muito caladinho. Também te boto do lado dessas feras. Isso que eu ia falar. Hoje eu quero só aprender. Então, já já a gente sempre. vai conhecê-lo melhor. Sem censura no programa da TV Brasil. Então, aquele dado que eu tinha falado do programa do PNUD, que é um programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento, diz que são necessários de 2.000 a 5.000 litros de H2O para produzir os alimentos consumidos em um dia por uma pessoa. Hoje é o Dia Mundial da Água, então fique sabendo aí que um dia uma pessoa consome de 2 a 5.000 litros de água para produzir os alimentos que uma pessoa consome por dia. Mas a Sônia, minha telespectadora, Sônia do Rio de Janeiro, mandou aqui dados da reportagem de edição do Destaque, mostrando que 1 quilo de carne, quanto gasta para ser produzido em termos de água e tal, que eu vou dar no último bloco, ok? Porque agora é hora de Gabriel Satter. Belos ao mesmo olhar, mesma, não é? Lembra muito mesmo. Todo mundo deve falar isso desde que você nasceu. Você entende por gente, você ouve isso. É a cara do seu pai, não ouve? Ainda bem, né? Ainda bem. Mas ainda bem, né? Ainda Mas bem. E ele é bonito e você também. Obrigado, Lelê. Não é? Boa, encantado. Mas não é incrível? Olha aqui como é bonito o olhar e como o olhar é... E acabou sendo, né, a capa do CD mesmo, É né? incrível, porque é muito a ver, né? E a música também tem a ver? Tem a ver. Essa influência é forte, né? Muito forte. A minha família inteira, né? Meu tio grande instrumentista, compositor, Rodrigo Satter. Minha tia canta muito, Gisele Satter também, que tá com CD novo, super bonito. Meu pai, então, nem se fala, né? Desde pequeno, é a maior inspiração, assim, minha referência como músico, como pessoa. Então, tento fazer minha humilde contribuição para a família, né? E esse CD aqui, por sinal, foi essa capa aqui, tem que dar todo o mérito para o Martin Pinheiro, que é o nosso designer, né, uruguaio, e minha produtora Paula Cunha, que fizeram essa confecção. A capa da Essência do Amanhecer? É, só completando sobre os olhos, né? Eles que escolheram essa capa, adorei, né? Mas é muito significativa também. E você é de onde, São Paulo? Na verdade, eu nasci em São Paulo, fui criado no Mato Grosso do Sul, né? Até meus 20 e poucos anos. Gravei o primeiro CD, um prêmio, né? Até trouxe para você aqui um instrumental, através de um prêmio regional, né, no Mato Grosso do Sul. Só que esse aqui foi um prêmio muito bacana que eu ganhei da Funarte, um prêmio nacional que contemplou 2 artistas por estado. Tive a sorte de ter sido contemplado esse prêmio, um prêmio super importante para mim, porque me trouxe de volta para morar em São Paulo. Estava morando no Mato Grosso do Sul nessa época, querendo voltar para São Paulo de novo e consegui voltar e agora não saio mais daqui. Não vou, né? Para trabalhar muito melhor, tomar conta da carreira. Enfim, estou adorando morar em São Paulo, acho que amo meu Pantanal, é claro, né? Sempre estou por lá, no meu estado. Pantanal é inclusive uma fonte para você, né? De influência, de tudo. Eu falo, as pessoas falam, Gabriel, você fica fazendo marketing, né? Será que é tão verdade isso mesmo? Mas você vai no Pantanal, você sonha diferente, você toca diferente, é um silêncio, assim, parece que você chegou em 1500, não tem nada ao redor, não tem ninguém, não tem celular, não tem tecnologia, só se você quiser, né? Mas eu gosto. Mas você pode ter o silêncio, né? Que também é uma conquista, né? Muito. Mas hoje em dia... É bom. Já convido até o Jorge, volto a conhecer aquele paraíso, o Silvio também. Porque realmente é um lugar fascinante. E eu agradecer meu pai mais uma vez, porque me criou naquele lugar, né? Me levou todas as férias, feriados, qualquer dia que eu tinha fora da escola, eu estava naquele lugar e pude absorver tanto vamos dizer, o gosto pelo geográfico, mas a música também, é claro. E a sua música tem essa influência marcadamente, assim? Muito, porque o Mato Grosso do Sul é um estado que recebe muita influência de música de fronteira, né, dos rasqueados do Paraguai, da Argentina, Bolívia, enfim, tudo que é bom a gente acaba captando de lá. E o que é bom no Brasil, obviamente, a gente acaba incorporando nessa rítmica, né? Eu faço essa fusão mesmo de ritmos 3x4, 6x8, 12x8, que é os ritmos que a gente usa nessa latinidade, vamos dizer, com influências de música brasileira que eu sempre escutei. Enfim, tudo que eu gosto, escuto, acaba refletindo nas minhas composições. Porque eu sempre estudei muito para compor, o que eu mais gosto é compor. Ah, é? Com certeza. É um disco totalmente autoral, 9 canções e 3 instrumentais. A maioria, né, uma música apenas que não é de minha autoria, que eu gosto muito, que é do Fernando D'André, meu grande parceiro pantaneiro lá. Ele adora você, por sinal, né? Merchan. E ele fez uma música chamada Luz do Querer, que foi uma música muito bem recebida nesse CD. E eu peguei ela, transformei um pouquinho do meu jeito e é a única que não é de minha autoria, né?
E de lá para cá, graças a Deus, vários projetos a seguir aí estão sendo já encaminhados. E você gosta mais de compor do que de cantar, do show, essas coisas? Olha, eu gosto de tudo. Eu gosto de tocar só instrumental. Inclusive, vim ao Rio, né, fazer 2 shows instrumentais no circuito do SESI. Muito bacana, por sinal. Queria agradecer até a Paulinhos, produtora, que me trouxe, o SESI, a Código Solar também, que deu um apoio. Porque eu adoro tocar o show, fazer o show instrumental também, mas tenho vários perfis de show até. Esse show, né, autoral, que é a Essência do Amanhecer, que é um show que engloba essas músicas desse CD, mas de tudo um pouco. Até músicas do meu pai, é claro, mas tem muita coisa nesse show além. E as pessoas pedem para você cantar a música do seu pai? Com certeza. E eu gosto das músicas do meu pai. Acho que ele tem tanto repertório, né? Nossa, a obra dele é imensa. Você sabe que ele, há muito tempo eu cheguei a apresentar, foi a primeira vez que ele tocou, foi como convidado meu no show, mas isso foi lá atrás. Sério? Realmente, Sáter. Que legal. Um grande abraço para ele. Mando. Estive uma vez na fazenda dele também, muito tempo. Está convidado de novo, hein? Por favor. Espero recebê-lo aí, né? Lá, E a fazenda ainda existe? Existe, graças a Deus. É o nosso ponto de, né, realmente de reabastecimento energético, vamos colocar dessa forma, né? É maravilhoso. E você toca na fazenda? Quando você encontra com eles, vocês tocam? Olha, eu, na verdade, eu sou o chato da família, porque eu não paro de tocar nunca. Eles falam, para um pouco de tocar um pouco, Gabriel, você não larga esse violão. Realmente, até quando eu tenho minhas férias, eu tô tocando, sabe? Às vezes eu vou ver um filme até, né? Não falo isso pro cineasta, ele vai ficar bravo comigo. Mas tô com o violão no colo, brincando assim, obviamente, vendo filme. Eu sou um pouco obsessivo até, porque eu amo estar em contato com o instrumento. E você nunca sabe quando vai vir uma inspiração. E no meu caso, eu me inspiro muito, porque tá em contato com o instrumento, de uma hora você, sabe, quando você vê, algo foi criado, né? Não do nada, porque está com um instrumento ali, né, em busca da melodia perfeita, eu falo. Eu sou um caçador de melodias mesmo. E esse CD foi muito importante para mim, como eu disse, para poder voltar para cá. E agora estou com vários projetos, vários shows, perfis de shows diferentes, né? Faço um show mais Brasil caipira, mais raiz, mas também faço um show mais MPB, cult, vamos dizer. Enfim, é uma viagem musical mesmo que eu convido todos a assistirem e ouvir esse CD, que realmente tem uma participação, né, de um sexteto de cordas, assim, várias faixas nesse CD, que era um sonho antigo, né? Eu sempre gostei muito de orquestra, então, quando eu tinha a oportunidade de fazer um CD de uma maneira tão arrojada, com o investimento da Funarte, né? Obrigado, Funarte, mais uma vez. E, graças ao prêmio, consegui fazer um CD produzido pelo Leandro Aguiari, que é um grande produtor lá de São Paulo, da minha geração, ganhou vários prêmios. Esse sexteto do Aramis Rocha, que é incrível, gravou com várias personalidades da música brasileira já. E quando você fala nesse mix de tipos de música, do tango aos guaranes, etc., tem alguma coisa de Mato Grosso? Sim, na verdade, o Mato Grosso do Sul, como eu disse, recebe muita influência. Então, a gente acaba que a gente toca da nossa maneira, né, os chamamés, que é um ritmo, na verdade, que nasce no Nordeste da Argentina, que é um ritmo bem... Quando eu perguntei até para um argentino, ele falou, pô, isso é como se fosse boi bumbá, é um ritmo bem lá do Nordeste, né? Algumas pessoas conhecem, não é como o tango, conhecido como o tango, por exemplo. Só que no Mato Grosso do Sul... Eles nem se orgulham muito, pelo visto, né? Muito, Eles nem se orgulham muito. O tango é que é o grande barato. Pelo menos esse amigo músico que conversei argentino me falou isso, eu fiquei até bem surpreso, né? No Mato Grosso do Sul, como a gente recebe essa influência muito forte paraguaia, né? Por causa das guerras, a influência é direta lá das polcas. Então, a nova geração, eu pelo menos, né, da minha geração, eu tento pegar esses ritmos mesmo, mas apresentar de uma forma mais atual, mais pop até, né? Dentro das minhas melodias, né? Para mim é muito comum, mais do que tocar um samba, até que eu estudei samba, choro, enfim, tudo que é estilo musical. Só que tocar esse chamamé, as polcas, as guaranas, para mim é muito natural. Eu cresci nesse ritmo, então para mim é muito natural compor nessa rítmica e absorvendo outras influências, né? Fazendo um trabalho mais híbrido, que até não vejo muito no Brasil, não. Assim, não que seja melhor ou pior, mas diferente. E você vai tocar? O que você quiser. O maior prazer. Então agora, depois, a Cristiano está falando que é depois. Tá ótimo. Você vai tocar lá? Onde você quiser passou também. O som lá, hein? Passei. Então vou. Então posso ir para o intervalo para voltar com ele cantando? Não, então tá. Então eu já volto aí, tá? Então ficamos combinados assim, né? Vou para o intervalo, volto com o Gabriel cantando e a gente volta já já. Sem censura, o programa da TV Brasil. Vou começar ouvindo Gabriel Sáter. A música é A Luz do Querer. De Fernando Andréa. De tanto olhar e nem me ver, passar diante de mim sem me notar, às vezes me tocar sem nem sentir, nem sequer perceber a luz
radiante como a luz do sol. Te vi passar numa manhã de abril, o intenso azul do céu e o vento frio espalhavam as folhas do chão. Também meu coração batia mais do que um tambor. Contente ao te ver passar, poesia do sorriso a olhar, na alameda azul a evolar, um perfume de orvalho e flor. Luminosa visão pro meu coração. Às vezes fecho os olhos pra te ver e ouço no silêncio a tua voz. Sinto teu calor sem te tocar, imagino teus beijos de mar. Arde em meu coração um sol de verão. De tanto olhar e nem me ver, passar diante de mim sem me notar, escrevo minha música no ar, pra você perceber a luz do querer no meu olhar, pra você perceber a luz do querer no meu olhar. Bravo. Agora vamos falar, eu vou voltar aí, tá, para te explorar mais um pouquinho. Hoje a gente conversou com o Silvio Paixão sobre a água que eles produzem, vamos dizer assim, a partir de Bertioga, que é dessalinizada, né? E aí surge uma pergunta que não quer calar, como disse a Cristina. E a água, vocês pegam 100 litros de água para fazer 50 litros. Para fazer 50 Vocês litros. devolvem ao mar 50 litros? Nós devolvemos os outros 50 litros. Atualmente nós estamos devolvendo outros 50 litros que tem o dobro da salinidade normal. Então, todo o sal que você tirou da água, você devolve para o mar? Eu devolvo para o mar e o mar se encarrega de fazer, vamos dizer assim, a distribuição de novo. Então, como eu... com a chuva, com tudo que 70% da chuva do planeta cai no mar e tudo aquilo que se evapora ou que vem dos rios também acaba fazendo essa diluição. Mesmo porque a nossa produção hoje ela é bastante singela perante o que é o mar. Né? Você aí, no futuro, você pretende fazer outras coisas? Os próximos passos da empresa são a gente desenvolver produtos para o setor de agronegócios, para a saúde e para a área de cosméticos, sem falar de alimentos. E voltando aqui à água, a contribuição da telespectadora da Sônia é muito interessante. Ela resumiu o que está no Jornal Destaque de hoje. Para se produzir 1 quilo de carne, se gasta 15,5 mil litros de água. Um copo de cerveja, 75 litros de água. Uma fatia de pão de forma, 40 litros de água. 1 quilo de feijão, 5 mil litros de água. Uma xícara de café, 140 litros de água. Um ovo, 200 litros de água. Uma taça de vinho, 120 litros. 1 litro de leite, 1000 litros. Uma folha de papel A4, a própria aqui, 10 litros. É brutal, né? Tem dois elementos que são absolutamente fundamentais para a nossa vida no planeta: água e energia. Incrível. Então nós vamos estrear amanhã, sexta. Eu acho que são 3. E a poesia. E a poesia. Eu acho que sem a poesia. Porque a água, a energia, a poesia. Eu fico sem água, mas não fico sem poesia. Eu viro camelo. Então, Walter Carvalho, o seu filme, a sua poesia sobre Raul Seixas estreia amanhã? Estreia amanhã, como eu te falei, em 6 cidades. Rio, São Paulo, BH, Brasília, Pernambuco, Recife e Salvador. E talvez esse ano ainda o Antônio Nóbrega. Talvez, mas é só no final do ano. Só no final do ano. Então tá. O Jorge Malten, por exemplo, já está Não, vai fazer o festival, né? A primeira exibição é no festival. Que dia que é o festival? Hoje ou amanhã? Começa hoje em São Paulo e amanhã no Rio. Amanhã no Rio.
E depois, só Deus sabe. Não, vamos participar de festivais, vamos Todos fazer nossa os festivais. carreira, se Deus quiser. E o Oncotô, da segunda semana, lá para no final de abril, meados de abril, Isso. a gente tem um trechinho de cenas da segunda temporada. Quer ver? Ah, claro. Quer? Então vamos ver. Ele era de qualquer lugar. Ele era diferente. Quero ver até onde vai a força da juventude. Eu não sou antigo, eu sou eterno. Sou que nem a adolescência. Eu vibro fora do espaço e do tempo. Você tinha quantos anos quando você escreveu isso? Isso aí eu tinha, comecei... Você é 62? Não, publicado foi em 62. Comecei a escrever em 56, 57, 58, terminei o Deus da Chorona. 56, 57. Olha quantos anos. Eu nasci em 41, 16 anos. O Oncotô, também, nesse primeiro Oncotô, tem um dos poetas que estavam trabalhando, ele faleceu, foi o grande Erickson. Ele faleceu e não estará presente nessa nova fase, mas ele foi muito incrível, poeta incrível, e tinha uma banda chamada Pax também, mas enfim. E esse Oncotô todo, ele é a pregação da amálgama, né? Que são os direitos humanos que vieram do Sermão da Montanha de Jesus de Nazaré. Tá bom. A conferir. A conferir. E vamos conferir o nosso Gabriel Sater? Obrigado, Ledão. Agora vai ser a canção de Amor ao Fogo? Com certeza. Agora é Gabriel Sater e Léo Cavallini? Perfeito. A outra foi do... Fernando André, meu grande parceiro, Fernando que eu André. assinei no CD. Queria só agradecer mais uma vez a Funarte, Compensados do Drabec, da Dário, que me deram o maior apoio no CD. Fogo suave da noite acolhe os desejos da alma de viver. Fogo suave da noite eterna, fogo queimando o bom senso, as boas maneiras e tudo que erra. Enquanto o mundo lá fora prossegue, o fogo incendeia e pertence a nós. Noite do instinto certeiro, afasta o tempo e tudo que é temer. Construo belezas com fogo, desvendo os desejos perdidos em nós. Fogo suave da noite acolhe os desejos da alma de viver. Fogo suave da noite eterna, fogo queimando o bom senso, as boas maneiras e tudo que erra. Enquanto o mundo lá fora prossegue, o fogo incendeia e pertence a nós. Noite do instinto certeiro, afasta o tempo e tudo que é temer. Construo belezas com fogo, desvendo os desejos perdidos em nós. Enquanto a noite vive, enquanto a chama cresce, eu quero viver aqui. Enquanto a noite vive, enquanto a chama cresce, eu quero viver assim. Noite do instinto certeiro, afasta o tempo e tudo que é temer. Construo belezas com fogo, desvendo os desejos perdidos em nós. Desvendo os desejos perdidos em nós.
Valeu, Gabriel. Obrigada. Vai ter show? Vai ter show. Dia 26 do Sesc Carmo, São Paulo. Dia 24, Congresso Musical em Bariri. Com esse meu site, na verdade, www.gabrielsater.com. Então ficamos combinados assim. Boa tarde, boa noite, até amanhã, se Deus quiser. Valeu.